Escute com atenção. O que você sente agora, nesse exato momento, enquanto o som da minha voz toca seus ouvidos, talvez seja uma leve pressão no peito, talvez uma inquietação nos dedos, talvez apenas o barulho ensurdecedor dos seus próprios pensamentos tentando te lembrar de algo que você deveria estar fazendo em vez de estar aqui. O mundo moderno foi projetado para destruir a sua atenção. Cada notificação, cada luz colorida na sua tela, cada notícia catastrófica é um ataque direto à sua cidadela interior. Você vive em um estado de cerco constante. Você é bombardeado por opiniões de pessoas que não constroem nada, por expectativas de uma sociedade que te quer ansioso e por um medo constante de estar ficando para trás. Mas eu te pergunto, quem é você quando o sinal de Wi-Fi cai? Quem é você quando o quarto está escuro e o silêncio é a única companhia? A maioria das pessoas foge do silêncio porque não suporta a companhia de si mesma. Elas descobrem com horror que sua mente é uma terra de ninguém, governada por impulsos infantis e medos ancestrais. Hoje, isso acaba. Nós não vamos apenas estudar filosofia, nós vamos realizar uma cirurgia na sua alma. Pelos próximos minutos, eu quero que você se despoje da sua identidade social. Você não é um funcionário, você não é um pai, você não é um estudante. Você é uma consciência buscando a verdade. Imagine que estamos em uma sala de pedra, no topo de uma montanha, onde o tempo não corre. O que eu vou te entregar não são dicas de bem-estar, são armas. Armas que foram forjadas no sangue de escravos que se tornaram reis e de imperadores que se tornaram santos. Se você busca entretenimento, saia agora. Se você busca a força para ser inabalável, fique. O portal da fortaleza está se fechando atrás de você. O primeiro tijolo da sua fortaleza mental é o que os estoicos chamavam de o grande divisor. Epicteto, um homem que nasceu na escravidão e teve sua perna quebrada por um senhor cruel, descobriu o segredo que nenhum exército conseguiu destruir. Ele dividiu o universo em 2 compartimentos claros e distintos. No primeiro compartimento está tudo o que não depende de você: o clima, a economia, o que seu chefe pensa sobre você, a lealdade dos seus amigos, a saúde do seu corpo a longo prazo e até mesmo a morte. Parece assustador, não é? Perceber que quase tudo o que te causa ansiedade está nesse compartimento. Você gasta 99% da sua energia tentando controlar o incontrolável. Você tenta mudar a opinião alheia, você tenta prever o futuro, você tenta segurar o tempo. É como tentar impedir que o mar suba apenas gritando com as ondas. No segundo compartimento está o que depende exclusivamente de você. E aqui está a verdade que vai te libertar. Nesse compartimento só existe uma coisa: a sua faculdade de julgamento, o seu sim ou o seu no, a sua capacidade de dar sentido aos fatos. Vamos trazer isso para a sua vida prática agora. Imagine que alguém te insulta na internet ou no trabalho. O fato, as palavras saindo da boca da pessoa ou aparecendo na tela, está no compartimento 1. Não depende de você. A pessoa é livre para ser medíocre. Mas o sofrimento que você sente, esse sofrimento nasce no compartimento 2. Ele nasce porque você decidiu julgar aquele fato como ruim ou ofensivo. Se você decide que o insulto de um ignorante é apenas o barulho de um animal latindo, a dor desaparece. O fato não mudou, mas o seu julgamento mudou. Você percebe o poder disso? O mundo pode te tirar a roupa, o dinheiro e a liberdade, mas ninguém pode entrar na sua mente e te forçar a ter um pensamento que você não quer ter. Pense nas suas preocupações desta semana. Quantas delas pertencem ao compartimento 1? A política, o julgamento dos vizinhos, o passado que você não pode mudar. Toda vez que você se preocupa com algo do compartimento 1, você está entregando a chave da sua fortaleza para o seu inimigo. Você está se tornando um escravo voluntário. O predador espiritual olha para o mundo e diz: isso não depende de mim, portanto, não me importa. Isso não é frieza, é economia de energia. Guardamos nossa força para a única batalha que importa: a batalha interna, a batalha para manter a nossa razão intacta, aconteça o que acontecer. Pare agora e faça este exercício mental. Visualize o maior problema que você tem hoje. Agora,
Retire dele tudo o que não depende de você. O que sobrou é a sua zona de poder. É aí que o Titã trabalha. O resto é apenas ruído. Deixe que os barulhentos se preocupem com o ruído. Você tem um império para governar, e esse império começa entre as suas orelhas. Agora que você limpou o terreno e separou o que pode controlar do que não pode, é hora de erguer as paredes da sua fortaleza. E essas paredes não são feitas de pedra. São feitas de fogo. Os estoicos tinham um conceito que separa os homens comuns dos imortais. O amor fati, o amor ao destino. Mas escute bem, não se engane. Isso não é uma aceitação passiva, resignada ou covarde. Não é dizer, seja o que Deus quiser, enquanto você se encolhe no canto. O amor fati é uma aceitação agressiva, um abraço de ferro na realidade, exatamente como ela se apresenta. A maioria das pessoas passa a vida inteira em uma queda de braço exaustiva contra a realidade. Elas dizem, eu seria feliz se não tivesse perdido aquele dinheiro, ou tudo estaria bem se aquela pessoa não tivesse me traído. Elas tratam a vida como um cliente insatisfeito em um restaurante, reclamando do prato que o destino serviu, exigindo um cardápio diferente enquanto a comida esfria. O homem comum quer que a realidade se dobre aos seus desejos infantis. O predador espiritual, no entanto, não reclama do prato. Ele o devora, saboreia até o amargor e usa as calorias para transformar seu corpo em puro músculo e sua mente em aço. Pense na natureza do fogo. O que acontece quando você joga um pequeno balde de água em uma chama fraca? Ela chia, solta uma fumaça cinzenta e apaga. Isso é o que acontece com o homem comum diante de um problema. Ele se apaga. Um divórcio o apaga. Uma falência o apaga. Uma crítica o apaga. Mas o que acontece quando você joga obstáculos em uma grande fogueira, em um incêndio florestal poderoso? Ela consome o que caiu nela. O fogo não discute com a lenha molhada. Ele a seca com seu calor e a transforma em mais fogo. Ele cresce com o que tentou detê-lo. Ele brilha ainda mais alto por causa daquilo que foi jogado para sufocá-lo. Você deve ser esse fogo. Imagine a vida de Friedrich Nietzsche, o homem que popularizou esse termo. Ele viveu em dor constante, com enxaquecas que o deixavam cego por dias, isolado, rejeitado e pobre. Ele tinha todos os motivos do mundo para amaldiçoar o destino. Mas ele escreveu, minha fórmula para a grandeza no homem é o amor fati. Não querer que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Ele entendeu que cada gota de veneno que a vida lhe deu era necessária para destilar o remédio da sua filosofia. Pare de olhar para as suas cicatrizes como marcas de derrota. Cada traição que você sofreu, cada porta fechada na sua cara com desdém, cada noite que você passou em claro com o estômago revirado por causa de uma dívida ou de um luto, nada disso foi um erro do universo. O universo não comete erros de cálculo. Foi treinamento de elite. O destino não é seu carrasco. Ele é seu mestre de obras, o engenheiro da sua alma. Ele está testando as vigas da sua estrutura para ver quanto peso você pode carregar antes de desmoronar. E cada vez que você sobrevive, sua capacidade de carga aumenta. Se a sua vida fosse apenas facilidade, conforto e aplausos, você seria uma massa mole e informe de desejos superficiais. Seria um castelo de cartas que cai com o primeiro espirro do inverno. É o atrito que cria o calor. É a pressão tectônica que cria o diamante. O amor fati é olhar para a pior coisa que já te aconteceu. Aquele momento em que você achou que não ia aguentar e dizer, com total sinceridade, obrigado. Eu precisava desse golpe para quebrar a casca da minha arrogância e revelar o núcleo da minha força. Faça um exercício agora. Feche os olhos por um momento enquanto me ouve. Traga à mente aquele evento que você ainda não perdoou. Aquela situação que você gostaria de apagar da sua história. Agora, mude a narrativa. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, para que isso aconteceu comigo? O que essa dor te obrigou a aprender? Que força você teve que desenvolver para passar por aquilo? Você percebe que, sem esse evento, você seria uma versão mais fraca e ingênua de si mesmo? Casar-se com a realidade significa parar de brigar com o inevitável.
Se chove no dia do seu evento, ame a chuva. Se o pneu fura, ame o pneu furado como uma chance de testar sua paciência. No momento em que você para de desejar que as coisas sejam diferentes, você se torna invencível. Por quê? Porque nada do que o destino joga em você pode ser considerado ruim. É tudo matéria-prima, é tudo ferramenta. Se você é um carpinteiro da alma, você usa tanto a madeira lisa quanto a madeira nodosa. O homem que odeia seu destino vive em uma prisão interna, cujas grades são feitas de "e se?". E se eu tivesse feito aquilo? E se ele não tivesse dito aquilo? O homem que ama o destino quebra as grades. Ele está livre porque ele quer o que acontece. Ele flui com a correnteza, não porque é levado por ela, mas porque ele se tornou a própria correnteza. A partir de hoje, mude o seu vocabulário. Não diga "eu tenho que lidar com este problema". Diga "eu tenho a oportunidade de transformar este caos". Quando você abraça o seu fado, o universo para de lutar contra você e começa a trabalhar para você. Porque agora, você e o destino são uma coisa só. Você é o fogo e o mundo é a sua lenha. E quanto mais lenha o mundo te joga, mais alto e mais brilhante você queima. As paredes da sua fortaleza estão altas e o fogo da sua vontade arde com o amor fati. Mas nenhuma construção está completa sem o teto que nos protege da arrogância, a perspectiva da morte. Eu sei, a sociedade moderna foi projetada para esconder a morte. Nós a trancamos em hospitais, a cobrimos com maquiagem em caixões caros e fingimos, em um delírio coletivo, que ela não existe. Vivemos como se tivéssemos um estoque infinito de tempo, desperdiçando horas preciosas em discussões inúteis, rolando telas de celular com olhar vazio e guardando rancores por bobagens que não importarão daqui a 5 anos. O homem comum vive como um imortal distraído. O predador espiritual vive com a consciência de um condenado que aprendeu a amar a vida. Os antigos carregavam consigo uma moeda, um crânio esculpido ou uma frase gravada no anel. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Isso não é uma nota de tristeza. É, na verdade, o maior despertador da humanidade. É o grito que te tira do transe da mediocridade. Pense comigo agora. Por que você ainda tem medo de arriscar? Por que você ainda gagueja antes de falar a sua verdade? Por que você se importa tanto com a opinião de pessoas que, em 100 anos, serão apenas pó e nomes esquecidos? Assim como você, a morte é o grande filtro da verdade. Diante da brevidade da vida, o ego se torna ridículo. As suas grandes preocupações de hoje, aquela ansiedade por causa de um e-mail, aquela raiva de alguém que te cortou no trânsito, tudo isso se torna insignificante quando você olha do ponto de vista do seu último suspiro. Imagine Marco Aurélio, o imperador de Roma. Ele tinha o mundo aos seus pés. Ele poderia ter qualquer luxo, qualquer prazer, qualquer vingança. No entanto, ele escrevia em seu diário, no meio das campanhas militares: "Você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa". Ele não dizia isso para se sentir deprimido, mas para se sentir livre, livre das correntes da vaidade. Se você soubesse que hoje é o seu último dia de lucidez, você passaria os próximos 10 minutos se preocupando com o que seu vizinho pensa do seu carro, ou você focaria em ser a versão mais honrada de si mesmo. A morte não é um evento estático que está no fim de uma estrada longa esperando por você. Essa é a grande ilusão. Sêneca nos ensinou que a morte está acontecendo agora. Cada segundo que você acaba de viver já pertence à morte. O tempo que você gastou ontem não é seu, é dela. Nós morremos um pouco a cada batida do coração. O passado é o cemitério das nossas horas. Portanto, o futuro é uma miragem, uma promessa que o universo nunca assinou. Tudo o que você tem, de fato, é este milímetro de tempo chamado agora. Use a consciência da morte não para ter medo, mas para ter foco cirúrgico. O memento mori é o clarão de um relâmpago que ilumina o que realmente importa no meio da escuridão. Se este fosse o seu último capítulo, você estaria sendo o protagonista ou um figurante reclamão. Um titã não tem tempo para ser pequeno. Ele não tem tempo para fofocas, para preguiça ou para lamentações. A consciência da finitude é o que dá cor à vida.
É porque as flores morrem que elas são belas. É porque o seu tempo é limitado que ele é o seu recurso mais valioso. Pare de adiar a sua grandeza para um amanhã que pode nunca chegar. A disciplina que você evita, o perdão que você segura, o projeto que você esconde por medo do julgamento, tudo isso é um insulto à sua própria mortalidade. Quando você aceita que é um visitante passageiro neste mundo, você ganha uma coragem inabalável. Nada pode te humilhar, porque você sabe que o palco em que você atua é temporário. Nada pode te escravizar, porque você sabe que as correntes também apodrecerão. Amanhã, quando você acordar, se o universo lhe der esse presente, olhe-se no espelho e diga: eu sou mortal. Este dia é um bônus. E então, viva com a urgência de quem sabe que o tempo é um empréstimo que pode ser cobrado a qualquer momento. Não deixe palavras importantes para trás. Não deixe talentos enterrados. O túmulo é o lugar mais rico do mundo, pois lá estão guardados milhões de livros nunca escritos, empresas nunca abertas e vidas nunca vividas por puro medo. Não seja um desses cadáveres em vida. Desperte. O relógio não para por ninguém. A jornada de hoje está chegando ao fim, mas a construção da sua fortaleza nunca termina. Você recebeu as ferramentas, a dicotomia do controle para filtrar o mundo, o amor fati, para queimar os obstáculos e o memento mori, para focar no que é eterno. Você vai sair deste vídeo e o mundo tentará te testar imediatamente. Alguém vai te fechar no trânsito, um problema financeiro vai surgir ou alguém vai falar algo que você não gosta. Esse é o momento. É aí que a filosofia deixa de ser palavras e se torna aço. Não decepcione o homem que você está se tornando. Não volte a ser a presa que reclama da sorte. Você é o arquiteto da sua própria paz. Se você sente que algo mudou dentro de você hoje, se você sente que o seu espírito agora tem uma armadura, não deixe essa chama apagar. A disciplina é o preço da liberdade. Cultive o seu silêncio, proteja o seu julgamento e ame a sua jornada, por mais dura que ela seja. O universo não te deve nada, mas você deve tudo a si mesmo. Se você aceita este código, se você escolhe ser o senhor da sua mente em um mundo de escravos mentais, sele este compromisso com a sua própria história. Escreva nos comentários: a minha mente é minha fortaleza. Eu estarei atento àqueles que levantam a voz no silêncio. Vá em paz, mas vá preparado para a guerra. O despertar do Titã é apenas o começo.